Os deuses têm guardiões do trono. Este é um raro manuscrito bíblico ortodoxo etíope. O livro de Enoque faz parte da literatura que tenta explicar isso. Neste momento, Mel Gibson está nos estúdios Cinecittà, em Roma, produzindo o que ele considera o filme mais importante de sua vida. E a versão de Jesus Cristo que ele está levando para as telas não existe em nenhuma Bíblia ocidental. Ela foi escondida deliberadamente por homens poderosos que passaram 17 séculos garantindo que você jamais a encontrasse. O que Gibson descobriu, o conteúdo da Bíblia etíope, está tão distante dos ensinamentos do cristianismo ocidental que, ao vê-lo, apenas uma pergunta importa: o que mais eles enterraram? O cineasta que foi para outro lugar. Em 2004, Mel Gibson dirigiu A Paixão de Cristo, filmado em aramaico, latim e hebraico. Sem concessões de Hollywood, sem suavização para o público comercial. O filme retratou as últimas 12 horas da vida de Jesus com uma brutalidade que deixou os cinemas em choque. A flagelação. A coroa de espinhos, a lenta e agonizante marcha rumo ao Calvário. Os críticos consideraram o filme excessivo. O público considerou o filme a representação mais implacável do sofrimento de Cristo já filmada. Com um orçamento modesto, arrecadou mais de 600 milhões de dólares no mundo todo, tornando-se o filme para maiores de 18 anos de maior bilheteria na história americana por quase 2 décadas. Mas Gibson afirmou repetidamente, publicamente e com insistência, que o filme contou apenas a primeira metade da história. Há mais de 20 anos, ele vem desenvolvendo uma sequência. Ele a chama de projeto que o assombra. Algo do qual ele não conseguiu se afastar, mesmo quando Hollywood tentou enterrar sua carreira. As escrituras judaicas ocasionalmente fazem referência a seres sobrenaturais. O título oficial agora é A Ressurreição de Cristo. 2 partes. Distribuição pela Lionsgate. Orçamento estimado em 100 milhões de dólares. A produção está em andamento nos estúdios Cinecittà em Roma. A primeira parte estreia na Sexta-feira Santa de 2027. A segunda parte chega 40 dias depois, no Dia da Ascensão. E a visão que Gibson descreveu para este filme não se parece com nada que o cristianismo ocidental já tenha apresentado nas telas. Em uma entrevista de 2022 ao National Catholic Register, Gibson afirmou que o filme não seguiria uma narrativa linear. A história entrelaçaria a ressurreição com eventos que atravessam o tempo, o passado, o presente e reinos completamente diferentes. Ele disse que a narrativa precisava começar com a queda dos anjos. E para isso, explicou, é preciso ir a um lugar totalmente diferente, outro reino. Então ele pronunciou as palavras que paralisaram a todos os presentes. É preciso ir ao inferno. Sobre a experiência com Joe Rogan, ele foi além. Revelou que estava trabalhando com 2 roteiros, um tradicional e outro que descreveu como algo mais parecido com uma viagem de ácido. Suas palavras exatas foram: você vai para outros reinos. Você vai para o inferno. Você está assistindo à queda dos anjos. Eis a questão. Essa jornada exata, Cristo descendo por múltiplos céus, confrontando anjos caídos, atravessando o inferno, já havia sido descrita há quase 2000 anos. O livro de Enoque nunca foi considerado escritura pelos judeus, mas acabou na Bíblia etíope. Não por um cineasta, nem por um teólogo moderno, mas por monges que viviam em mosteiros esculpidos nas encostas das montanhas da Etiópia. E o que eles registraram está prestes a colidir com o maior evento cinematográfico religioso do século. Mas antes de chegarmos a esses monges, você precisa ver a prova irrefutável, a evidência de que algo foi deliberadamente removido da sua Bíblia. E que as pessoas que o removeram sabiam exatamente o que estavam fazendo. A prova irrefutável que eles esconderam. O livro de Enoque foi escrito séculos antes do nascimento de Cristo. Possivelmente já em 300 a.C. Durante a maior parte da história ocidental, ninguém deveria lê-lo, mas monges etíopes o preservaram. E escondida em suas páginas
encontra-se a descrição de uma figura divina tão específica, tão precisa em suas imagens, que não pode ser mera coincidência. O capítulo 46 de Enoque descreve uma figura com a cabeça branca como a lã, o rosto repleto de graça, rodeada por rios de fogo em um tribunal celestial. Anjos se ajoelham. Os ímpios são condenados. No centro ergue-se um ser de luz resplandecente que julga toda a criação. Ele é chamado de Filho do Homem, o escolhido, o juiz justo. Ao longo do livro, essa figura aparece repetidamente, não como um professor gentil, mas como um ser de autoridade cósmica aterradora, que preside o destino de todas as almas que já existiram. Agora observe Apocalipse 1,14, escrito por João de Patmos por volta de 95 d.C., séculos depois. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve. Seus olhos eram como chamas de fogo. Ambos os textos descrevem pés como bronze polido refinado em uma fornalha. Ambos falam de uma voz como a de muitas águas, como o trovão retumbante. Ambos descrevem uma espada de julgamento autoritário saindo de sua boca. Ambos retratam olhos de fogo e um rosto resplandecente com uma luz avassaladora e insuportável. A linguagem é precisa demais para ser acidental. As imagens são específicas demais para serem coincidência. O que aparece em Apocalipse pode não ser uma visão nova, mas o eco de algo muito mais antigo, cuja origem alguém não queria que você rastreasse. O Dr. George Nickelsburg passou décadas na Universidade de Iowa produzindo o comentário definitivo em inglês sobre o primeiro livro de Enoque. Ao colocar os dois textos lado a lado, Enoque e Apocalipse, ele disse que os paralelos eram inegáveis e que o peso dessa constatação levou anos para ser totalmente assimilado. Ele argumentou que o autor do Apocalipse estava se baseando diretamente na tradição enoquiana, não inventando algo novo, mas ecoando uma visão que já era antiga na época em que João escreveu uma única palavra. E veja só, a epístola de Judas que você encontra na sua Bíblia agora mesmo cita diretamente o livro de Enoque nos versículos 14 e 15, quase palavra por palavra. Judas trata Enoque como profecia autorizada. Enoque faz parte do diálogo judaico que busca aprofundar esse tema. É digno de estar ao lado da Torá e dos escritos dos profetas. Os primeiros pais da igreja, como Tertuliano e Irineu, o citaram livremente e o consideraram uma revelação genuína. Estudiosos do período do Segundo Templo confirmam que o livro de Enoque era amplamente lido, não obscuro nem marginal, mas sim intrinsecamente ligado ao próprio mundo religioso em que o Novo Testamento nasceu. Os autores do Novo Testamento conheciam Enoque. Eles citavam Enoque, tratavam Enoque como escritura sagrada. E então, 3 séculos depois, homens poderosos decidiram que não era mais permitido lê-lo. Em 363 d.C., o Concílio de Laodiceia o rejeitou formalmente. Cópias foram destruídas. O texto foi considerado perigoso demais para os crentes comuns. Essa era a posição oficial. Mas eles não conseguiram todas as cópias, nem de perto. E o que sobreviveu nessas cópias vai muito além de uma descrição física de Cristo. Reescreve toda a história de quem ele era e o que veio fazer. É exatamente por isso que o que Gibson está construindo em Roma agora não se parece com nenhuma história de ressurreição já filmada. Se esse tipo de história oculta te deixa sem dormir, inscreva-se agora e ative as notificações, porque o que vem a seguir vai reescrever tudo o que você pensava saber. Os monges que salvaram tudo. Aqui está o que ninguém te conta sobre como isso sobreviveu. A Igreja Ortodoxa Etíope remonta ao século IV sob o reinado de Ezana de Aksum, tornando a Etiópia uma das nações cristãs mais antigas da Terra. Mais antiga que a cristianização da maior parte da Europa. Suas escrituras foram preservadas em Ge'ez, uma língua sagrada antiga, que se tornou uma tradição literária cristã antes mesmo de o latim ou o grego dominarem a fé.
quando a expansão islâmica varreu o norte da África no século VII. A Etiópia tornou-se uma ilha cristã isolada, cercada, afastada da política mediterrânea por desertos e territórios hostis. Afastada dos concílios, afastada dos decretos, afastada das queimas de livros. Esse isolamento salvou tudo. O cristianismo etíope nunca participou dos expurgos teológicos que remodelaram a fé em todos os outros lugares. No alto das montanhas Tigray, em mosteiros esculpidos em penhascos íngremes acessíveis apenas por cordas, e com as próprias mãos os monges simplesmente continuaram copiando geração após geração, século após século. Sentados em salas escuras iluminadas por lamparinas a óleo, misturavam tinta de minerais e plantas, preparavam pergaminho com peles de animais. Cada manuscrito levava meses, alguns anos. O trabalho curvava suas costas e prejudicava sua visão. As mãos apertavam as penas de junco, moldando cada caractere da antiga escrita ge'ez com meticuloso cuidado. Eles o fizeram mesmo assim, porque acreditavam que o que estavam preservando era a revelação divina. Não livros proibidos, não ideias perigosas, a verdade exatamente como sempre a conheceram. Acompanhe meu raciocínio, porque a prova do que eles salvaram é impressionante. Missionários da Síria desceram até o que então era conhecido como Reino de Aksum e trouxeram consigo uma vasta gama de literatura. Os Evangelhos de Garima, datados por radiocarbono por uma equipe da Universidade de Oxford entre 330 e 660 d.C. Estão entre os manuscritos cristãos ilustrados mais antigos que se conhecem em todo o mundo. Jacques Mercier, o historiador de arte francês, que ajudou a chamar a atenção internacional para esses manuscritos, descreveu a experiência de vê-los pela primeira vez como um choque físico. Iluminuras coloridas da vida de Cristo, preservadas em condições surpreendentes por mais de 1500 anos dentro de um remoto mosteiro nas montanhas, completamente desconhecido do mundo ocidental. E tem mais: a Bíblia etíope contém até 88 livros. Compare isso com os 66 da Bíblia protestante, ou os 73 da versão católica. Não é uma diferença pequena. Isso não é uma nota de rodapé. Estamos falando de textos completos. O livro de Enoque, o livro dos Jubileus, a Ascensão de Isaías, os livros dos Macabeus, o livro da Aliança. Escrituras completas que não se encontram em nenhum outro lugar do mundo. Escritos que os primeiros cristãos liam, citavam e tratavam como sagrados. Textos que moldaram a teologia das primeiras comunidades da Igreja, até que homens poderosos reunidos em conselhos decidiram que eram perigosos demais para os fiéis comuns terem acesso a eles. E o que esses textos dizem sobre Jesus está prestes a mudar tudo o que você pensa saber sobre ele, começando por sua aparência. E mais importante pelo que ele disse, o Cristo que eles não queriam que você visse. Na arte e na tradição ocidental, Jesus é calmo, gentil, reconfortante. Pele clara, olhos suaves, cabelos castanhos esvoaçantes, o bom pastor. O amigo dos pecadores, aquele que oferece a outra face. E essas qualidades estão presentes na história, mas não a representam por completo. Os textos etíopes revelam algo que se esconde por trás de tudo isso. Algo que o cristianismo ocidental passou séculos suavizando, editando e, em alguns casos, apagando por completo. Nas escrituras etíopes, Cristo não é apenas bondoso. Ele é vasto, cósmico, avassalador, salvador e juiz curador e guerreiro. Luz que conforta e luz que cega. Seus cabelos brilham como lã iluminada pelo sol. Seus olhos ardem como fogo incrustado em cristal. Seu rosto resplandece mais que 1000 sóis, irradiando ainda assim paz infinita. Sua voz não apenas fala, ela ecoa por todos os reinos, abalando montanhas, dividindo águas, exigindo obediência tanto de anjos quanto de demônios. Ao seu redor, o tempo se altera. O espaço se curva, a própria essência da existência vibra em sua presença. Isso não é metáfora.
Não se trata de exagero poético escrito para efeito dramático. Este é o retrato cristão original de Cristo, cuidadosamente preservado na Etiópia, enquanto o resto do mundo recebeu uma versão mais suave, mais segura, mais palatável. Uma versão concebida não para perturbar, mas para confortar. Não para despertar, mas para mantê-lo sentado. Mas é aqui que a coisa fica estranha. A descrição física é apenas a superfície. O que os textos etíopes dizem que Cristo realmente ensinou é muito mais perigoso para o poder institucional do que sua aparência. Em uma passagem, Jesus declara: "Vocês não são filhos do pó, mas filhos da luz." Pare e pense no que isso significa. O cristianismo ocidental tradicional martela uma única mensagem: a humanidade é caída, pecadora, imperfeita, formada do pó dependente de intervenção externa para uma salvação. Os textos etíopes invertem completamente essa visão. Se os humanos são filhos da luz, então o divino não está distante, já está vivo dentro de cada alma. Enoque, e particularmente a cópia de Enoque, que está na Bíblia etíope, e essa, bem na verdade, reflete a Bíblia original, porque a Bíblia etíope é a mais antiga. A salvação não é um dom distribuído por sacerdotes. É um despertar para o que já existe dentro de você. O reino de Deus está dentro de você, diz Cristo nesses textos. Não como metáfora, mas como verdade literal. Agora, eis o que ninguém lhe conta. Os textos etíopes também contêm uma profecia que soa como um aviso dirigido diretamente ao futuro. Uma passagem declara que em tempos posteriores, as pessoas criariam deuses com as próprias mãos e adorariam os produtos de sua imaginação em vez do espírito da verdade. Durante o Renascimento, os artistas europeus fizeram exatamente isso, remodelando aí a imagem de Cristo em uma figura pálida, delicada e distintamente europeia. Ao longo das gerações, essas pinturas substituíram silenciosamente o Cristo cósmico radiante, descrito nos textos mais antigos. A profecia anunciou isso séculos antes de acontecer, e foi precisamente por isso que os textos foram suprimidos. Quando o imperador Constantino se converteu ao cristianismo no século IV, um movimento espiritual descentralizado teve que se tornar uma instituição centralizada capaz de sustentar o poder imperial. A diversidade de crenças precisava ser esmagada. Textos que enfatizavam encontros pessoais diretos com Deus tornaram-se ameaças existenciais. A ascensão de Isaías afirmava que pessoas comuns podiam receber visões divinas sem a necessidade de sacerdotes. O livro de Enoque dizia que a revelação vinha por meio de jornadas celestiais, não por meio de autoridades reconhecidas. Os ensinamentos etíopes sobre a luz divina interior afirmavam que a salvação não exigia rituais religiosos ou sacramentos institucionais. Se o divino já habita em cada ser humano, por que alguém precisaria de um padre? Por que pagar dízimos? Por que comprar indulgências? Por que se confessar ante um clérigo, se você pode comungar diretamente com Deus? Essas não são questões teológicas. São questões sobre dinheiro, poder e controle. A Igreja medieval tornou-se uma das instituições mais ricas da Europa, precisamente porque reivindicava acesso exclusivo a Deus. Dízimos, indulgências, taxas para batismos, casamentos e funerais. Tudo dependia da crença de que as pessoas comuns precisavam da Igreja para alcançar a salvação. E os homens que administravam esse sistema responderam à ameaça desses textos enterrando-os. O livro de Enoque foi rejeitado em Laodiceia em 363 d.C. A ascensão de Isaías foi considerada apócrifa. Cópias destruídas, autores denunciados, ensinamentos silenciados. A mensagem era brutalmente clara: a salvação flui por canais aprovados. E esses canais levavam a Roma, mas nem todas as cópias chegaram à fogueira. Gibson descreveu a versão de Cristo que está construindo para 2027 como algo nunca antes visto nas telas. Ele tem razão.
E o motivo de nunca ter sido mostrado nas telas antes é que está guardado em mosteiros etíopes, em manuscritos que homens poderosos tentaram apagar da existência. O texto central de tudo isso está prestes a mostrar exatamente o que Gibson está filmando: os 7 céus. Gibson está prestes a filmar a ascensão de Isaías, que data do final do século I ou início do século II, sendo contemporânea de partes do próprio Novo Testamento. A obra leva o profeta Isaías a uma jornada guiada por 7 níveis celestiais. Não se trata de uma vaga metáfora espiritual, mas de um relato detalhado e estruturado de distintos reinos cósmicos, cada um com seus próprios seres, sua própria proximidade com o divino e suas próprias leis da realidade. Muito mais complexo do que o universo simples de 3 níveis, descrito na maioria das tradições bíblicas ocidentais. No primeiro céu, os anjos supervisionam a terra. No segundo, os movimentos das estrelas e dos corpos celestes são dirigidos. No terceiro céu, Isaías contempla o próprio paraíso, incluindo a árvore da vida. Ele atravessa portões de fogo vivo, caminha sobre pisos de luz estelar cristalizada e se depara com arquiteturas feitas não de pedra, mas de pura energia. Ao chegar ao sexto céu, Isaías desmaia. O esplendor dos seres ali presentes é demasiado para um corpo humano suportar. E, no entanto, mesmo a glória deles é apenas um reflexo de algo infinitamente maior que aguarda lá em cima. Então, o sétimo céu. Um reino onde nenhum ser criado poderia sobreviver por natureza. Isaías contempla o amado. Uma figura de autoridade radiante prestes a descer à existência humana. E é aqui que o texto se torna surpreendente. Ele descreve a descida de Cristo com detalhes extraordinários. Ele não simplesmente cai do céu para a terra. Em cada nível, ele vela deliberadamente sua própria divindade para que os seres ali presentes possam percebê-lo. No sexto céu, ele aparece como um ser da sexta ordem. No quinto, como um da quinta. Seu brilho diminui a cada estágio, não porque seu poder se esvaia, mas porque ele escolhe contê-lo, camada por camada. Ele se envolve em limitações, o infinito se comprimindo no finito. Quando chega a Belém como um bebê humano, até mesmo os anjos inferiores não veem nada além de uma criança completamente alheia à presença cósmica oculta naquele pequeno e frágil corpo. As escrituras judaicas ocasionalmente se referem a seres sobrenaturais. Somente Deus Pai e o Espírito Santo reconhecem quem ele realmente é. Todos os outros seres da criação foram enganados, não por malícia, mas pela magnitude do seu sacrifício. A crucificação nesse contexto não é apenas uma tragédia humana, é uma ruptura cósmica, a própria fonte da vida experimentando a morte, remodelando brevemente a estrutura da própria realidade. E a ressurreição não é meramente um corpo retornando à vida. É o ser mais poderoso que existe, recuperando toda a sua glória ilimitada, após ter confinado voluntariamente esse poder à carne humana. Todas as limitações foram arrancadas, todos os véus removidos. Todo o esplendor foi libertado, não gradualmente, mas de uma vez só. Eis a questão. Quando Gibson disse a Joe Rogan que queria mostrar Cristo transitando por outros reinos, observando anjos caírem descendo ao inferno, a ascensão de Isaías já havia traçado exatamente esse caminho quase 2000 anos antes. Gibson não está imaginando algo novo. Ele está recuperando algo antigo, algo enterrado especificamente para que você nunca fizesse essa conexão. O original nunca se perdeu. Estava apenas à espera. A palavra viva. Esta visão ancestral não está presa ao passado. Nas igrejas etíopes de hoje, Cristo é conhecido como Ex-Yaber, Senhor do Universo, majestoso e gentil, fogo e luz, poder e compaixão. Os ícones etíopes o retratam com pele escura e olhos profundos e penetrantes, rodeados por halos dourados radiantes. Plenamente humano e inegavelmente cósmico ao mesmo tempo. Na tradição ocidental,
Jesus oferece primeiro o consolo. Na visão etíope, o temor reverencial vem primeiro. Você reconhece a magnitude de quem está diante de você. Depois vem o consolo. E tem mais: nos manuscritos etíopes, os milagres de Cristo não são atos de bondade. São restaurações da ordem cósmica. Quando ele acalma a tempestade, o vento reconhece seu Criador e silencia. Quando ele caminha sobre as águas, a água se lembra da voz que a chamou à existência e o eleva em reverência. Quando ele cura os enfermos, não está tratando apenas os sintomas. Ele está restaurando a criação danificada ao seu projeto divino original. Quando ele ressuscita os mortos, não está realizando magia. Ele está ordenando que a própria vida retorne ao seu lugar de origem. Cada milagre é um lembrete de que todo o universo foi construído por sua palavra e ainda responde à sua voz. Cristo é descrito como a palavra viva, a vibração através da qual a própria realidade existe. Luz, som, matéria e vida fluem através dele, sustentados por sua presença a cada instante. Um conceito escrito há quase 2000 anos, que soa surpreendentemente próximo da física moderna, que descreve a realidade como energia, frequência e vibração. Se essa palavra fosse alguma vez retirada à criação, não entraria em colapso, não se deterioraria. Simplesmente deixaria de existir instantaneamente. O Dr. Getachew Heil passou décadas catalogando textos em Ge'ez, no Museu e Biblioteca de Manuscritos Hill, em Minnesota. E ele afirmou que a parte mais difícil de sua carreira foi convencer os estudiosos ocidentais de que esses textos não eram curiosidades ou notas de rodapé regionais. Eram documentos cristãos fundamentais que o Ocidente simplesmente optou por esquecer. Ele estava certo. Equipes modernas de digitalização estão agora confirmando exatamente o que ele argumentou. Os evangelhos de Garima revelam uma tradição de produção de manuscritos iluminados no reino de Aksum durante a Antiguidade Tardia, que rivaliza com qualquer coisa produzida na Europa, numa época em que grande parte do continente não dispunha dos meios para criar algo comparável. Os historiadores estão sendo forçados a reconsiderar onde as tradições intelectuais cristãs mais avançadas realmente floresceram durante o primeiro milênio. Acompanhe meu raciocínio, pois é aqui que o filme de Gibson e a tradição etíope convergem de uma forma inegável. O Jesus sereno da arte renascentista sempre foi uma revisão. O Cristo flamejante de Enoque. O descendente cósmico de Isaías, a palavra viva que mantém a realidade unida. Esse era o original. E por 17 séculos, bilhões de pessoas nunca souberam que ele existia. A convergência. Gibson sempre descreveu as Escrituras como história verificável. Ele se declara abertamente um cristão profundo. Diz confiar plenamente na Bíblia. No entanto, a visão que ele descreve constantemente Cristo se movendo por múltiplas dimensões, confrontando anjos caídos, rompendo as barreiras entre o céu. A terra e o inferno não provém da Bíblia ocidental padrão. Ela provém da Bíblia etíope. Se Gibson se baseou diretamente em fontes etíopes ou chegou às mesmas conclusões por meio de sua própria imersão profunda nas Escrituras, a convergência é inegável. Se seu filme se mantiver fiel à visão que ele descreveu ao público em 2027, não encontrará o Jesus ocidental familiar. Eles encontrarão um Cristo mais próximo da tradição etíope do que qualquer coisa que o cristianismo já tenha apresentado nas telas. Um ser de fogo cósmico e autoridade ilimitada, que escolheu se esconder em carne humana, morrer na cruz e então explodir de volta em plena radiância divina, remodelando a própria realidade no processo. Os monges que preservaram essa visão jamais imaginaram que um cineasta de Hollywood um dia repetiria suas palavras. Jamais imaginaram que estudiosos redescobririam seus manuscritos e que o mundo começaria a ouvi-los. Eles simplesmente copiaram. Eles rezaram. Eles confiaram. Por 17 séculos, eles resistiram. Homens anônimos em salas escuras guardando uma versão de Cristo que a instituição mais poderosa da Terra tentara apagar, protegendo algo que acreditavam que o mundo um dia precisaria.
E agora, finalmente, sua história. Sua história está prestes a chegar ao mundo. Se uma versão de Cristo pôde ser enterrada tão completamente que bilhões jamais souberam de sua existência, que outros textos estão guardados em mosteiros à beira de penhascos, aguardando para serem revelados. Deixe sua resposta nos comentários abaixo. E se você quiser estar aqui quando desvendarmos a próxima escritura proibida, inscreva-se agora e ative as notificações, porque existem livros nesses mosteiros que fazem o livro de Enoque parecer um mero aquecimento. E estamos apenas começando.